Olá, viva, cá estamos nós então, 2 semanas depois, 2 semanas de ausência forçada de certa forma, mas cá estamos para mais uma edição dos Convocados, noites de quinta-feira, o painel da Norte Litoral TV para falar de futebol, Tomás Postiga, Alfredo Costa, também Hermógenes Morim, Mário Ferreira e Pedro Casanova, os nossos habituais colaboradores e comentadores para este programa, em que vamos naturalmente começar por falar das competições europeias e da Champions, que se realizou nos passados 2 dias, as eliminatórias, temos ainda mais para a semana. Entretanto, lembrar que temos o patrocínio da Rodripão, naturalmente, aqui na rua 5 de Outubro, bem na fronteira de Póvoa de Varzim e Vila do Conde, em frente à estação de São Brás. Para já vamos então falar da Champions. Muito boa noite, meus senhores. Boa noite aí para casa então também. Vamos para já falar deste fantástico resultado do Futebol Clube Porto, 4-0 frente ao Basileia. 4 golos fantásticos, uma exibição primorosa do Futebol Clube do Porto, que deixará naturalmente o nosso portista cá da zona, o Tomás Postiga, com um sorriso tão rasgado que se vê a camisola interior. Olá, viva então, muito boa noite. Boa noite, bem, o que dizer do jogo de terça-feira, digamos que para mim foi, talvez o jogo mais bem conseguido do Porto esta temporada, sendo-se que a equipa está, digamos que num momento de forma e de consolidação das ideias de jogo bastante apurado e de facto depois do empate em Basileia, a vitória de terça-feira não deixa contestação a ninguém. 4-0, foram 4 grandes golos e o Porto está então nestes quartos de final da Champions e agora pela frente vem o próximo adversário. Não há muitas ideias desta eliminatória, o Porto foi superior nos 2 encontros. No jogo de terça-feira, por ser um jogo mais aberto, o Basileia preferiu também explorar o contra-ataque e a partir do Porto... Estavas à espera de mais Basileia? Eu continuava a estar à espera de mais Basileia, sim. Eu tinha visto um resumo do jogo do fim de semana passado em que eles venceram por 3-0. O Basileia é uma equipa que tem valor, tem qualidade, é uma equipa que faz do seu conjunto a sua principal arma, mas acho que o Porto preparou-se muito bem para este confronto, quer na Suíça, quer no Dragão, não se deixou surpreender e depois teve, digamos, uma noite muito inspirada, principalmente dos executantes de bola parada, e foram conseguidos, digamos, 4 golos, qual deles o melhor, e portanto nada a dizer desta eliminatória, foi mais que justo, e portanto acho que um dos grandes objetivos da época está conseguido. E depois é uma questão de sorteio desta sexta-feira que venha a 8 para ver qual o tubarão que nos calha nos quartos de final. Pois, porque agora realmente é só tubarões, uns mais mansinhos que outros, mas são mesmo tubarões. O facto de o Porto agora de repente ficar sem o Jackson pode ser um problema também para o campeonato? É assim, o Jackson, além da qualidade toda que se lhe é reconhecida a nível individual, é um jogador fundamental neste Porto, praticamente desde que chegou da Colômbia, e portanto é um jogador que é uma referência na equipa. Muito do jogo ofensivo do Porto passa pelos seus pés, é o primeiro defensor da equipa, é também o pivô de todo o futebol atacante, é um finalizador e portanto é capaz digamos, de coisas fantásticas como aquele passe para o Telho no gol frente ao Sporting. Na ausência do Jackson, que já leva muitos jogos em cima das pernas e é um jogador que felizmente é avesso a lesões, porque tem que procurar alternativas e obviamente que as alternativas está neste Aboubakar, que sendo um jogador diferente, um jogador mais de velocidade, um jogador que procura, digamos, mais o espaço do que propriamente jogar fixo no ataque. A equipa também penso que se está a adaptar a isso e neste jogo de Basileia o Aboubakar fez um grande gol, trabalhou muito, um jogador um pouco ainda cansado da participação na Taça das Nações Africanas, mas acredito que pelo menos já está a recuperação do Jackson, não é por aí que o Porto vai encontrar, digamos, desculpa para algum resultado menos conseguido. Penso que o Jackson, quer para o jogo no Estádio da Luz, quer também para o jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões, estará apto.
portanto serão mais 2 jogos que poderá falhar e penso que não é por aí que o Porto vai ficar mais fragilizado. Será um Porto um pouco diferente, mas a força do Porto não está neste momento no seu ponta de lança, está em toda a envolvência atacante e nem a ausência, por exemplo, do Oliver Torres tem feito sentir, uma vez que o Evandro tem entrado muito bem na equipa e tem, digamos, transmitido consistência ao meio campo. Portanto, é um Porto que chega a esta altura da época no seu melhor momento. Muito bem, vamos lançar também na conversa Hermógenes Morim, aqui representando o Rio Ave, mas um adepto também fervoroso do Futebol Clube do Porto. Hermógenes, aquele acidente de percurso, digamos assim, logo aos 16, 17 minutos do Danilo, deu para assustar, mas o Porto, digamos que não vacilou, apesar de ser forçada aquela substituição, de ficar saído o Danilo e ele ter saído da forma que saiu do campo. Sim, já boa noite também. É evidente que todas as pessoas que assistiram ao espetáculo, que foi realmente um espetáculo excelente, é uma equipa portuguesa, e ficaram impressionados com o lance. É de arrepiar, e nós, intervenientes, estamos sempre sujeitos a qualquer situação destas. Tem aqui acontecido até mais casos como este, até piores, e realmente quem assiste fica impressionado, não é? O Porto conseguiu dar a volta à situação, até porque é um elemento neste momento fundamental também na manobra do futebol do Porto, tanto ofensivamente como defensivamente, e o Porto conseguiu, principalmente o seu treinador, fazer realmente, foi uma questão de recurso, e para muita gente foi estranho o facto de aquilo que ele fez, principalmente colocar o lateral esquerdo ou o lateral direito, mas como lateral, normalmente, e é importante referir que os laterais normalmente se adaptam tanto num flanco como no outro, e o Alexandre foi, nesse aspecto, foi o mais indicado. Não quis o treinador também alterar e mexer na dupla central, que tem dado muito boa conta de si, tem realmente nesta prova, aliás, na alta competição, não direi nesta prova, em todas, e principalmente uma equipa como o Futebol do Porto, os automatismos são importantíssimos, e os centrais, neste caso, foi importante, e é importante referir que não foram alterados, não foi mexida a estrutura central, e portanto houve uma certa expectativa de esperar o que poderiam, principalmente os laterais, corresponderem àquilo que o Futebol do Porto pretendia. Foi excelente. E eu quero referir também que o Porto está em 3 competições, só não está na Taça de Portugal, e tem feito, e aliado aos resultados, excelentes exibições na Liga dos Campeões. Esta não foi a única. O Futebol do Porto na Liga dos Campeões tem sido excelente a todos os níveis. Não estamos a falar só no Basileia, é evidente que é o mais recente e fica na retina, e a excelência deste espetáculo, fundamentalmente, é importante referir, que está nos seus golos, qual deles o melhor, que o Futebol do Porto justificou plenamente, e demonstrou mais uma vez que tem individualmente grandes valores que resolvem os jogos, e portanto houve elementos, até e o Tomás falou muito bem, principalmente no Evandro, que nunca foi, desde o início não foi um titularíssimo, e vinha ultimamente, o treinador do Porto vinha a privilegiar uma equipa base, onde incluía também realmente, e justificava o Oliver Torres, e realmente os elementos que foram chamados por necessidade de recurso, principalmente por lesões, que o Tomás falou também no ponta de lança, que é importantíssimo referir, porque, como eu já referi atrás, os automatismos são importantíssimos. O ponta de lança que jogou neste jogo justificou plenamente também. Aliás, o Porto contratou precisamente precavendo estas situações, e os grandes clubes
têm de estar precavidos para estas situações, e há que realmente referir, e para bem do futebol português, é importante o futebol do Porto estar onde está. Está a justificar, há que esperar pelo próximo e dizer que neste momento o futebol do Porto, da maneira que não é fácil manter, porque exibicionalmente não é fácil manter sempre este nível exibicional. Mas é importante referir que neste momento também os tubarões, como lhes chamam, estão preocupados também com o futebol do Porto. A jogar assim, portanto, já correu, logicamente, que toda a gente está atenta, e os próximos adversários fizeram-se deslocar praticamente todos ao Estádio do Dragão para estudar o futebol do Porto, e já está a ser observado, logicamente que está. Isto é fundamental, porque hoje a organização manda, e é importante que também nós tenhamos consciência de que o futebol do Porto começa a impor respeito, e impõe realmente respeito por aquilo que tem feito. Ora, aí está. Alfredo, este Futebol Clube do Porto que no início da temporada andava meio perdido, com o Lopetegui à procura da melhor equipa, a fazer todas aquelas mudanças que foram tão criticadas por toda a gente, mesmo dentro do próprio Futebol Clube do Porto, pelos próprios esportistas. Agora parece que finalmente Lopetegui conseguiu encontrar uma equipa que, perante estas exibições, estes resultados, este tipo de golos, são exemplo para toda a Europa, fazem com que esta equipa de repente leve ali uma data de vacinas de confiança para o que aí vem, tanto em casa, e quando digo em casa é interno, como também nos jogos fora de Portugal, nesta Liga dos Campeões. A pergunta que eu te faço é esta. Este é um Futebol Clube Porto que agora, com essas tais injeções, estas vitaminas de confiança, vai dar para aguentar? Claro que sim. Isto são vitaminas de confiança que são reflexo do trabalho feito ao longo deste tempo, é evidente. Não é? O Porto está no seu melhor momento de forma, nesta época, acho que está no ponto do rebuçado, costuma dizer, está no melhor momento de forma, e é bom para o Futebol Clube do Porto, nesta altura, atingir essa forma, porque com as frentes que tem neste momento, estas provas que tem pela frente, é importante que assim seja. Agora, em relação ao jogo de ontem, foi um jogo perfeito. Eu sempre achei que o Porto tinha melhor equipa que os suíços. Achei que o Porto ia passar esta eliminatória facilmente. Os golos marcados são golos espetaculares que não acontecem em todos os jogos, por acaso aconteceu neste, mas também isso é um reflexo da tal confiança que existe na equipa e nos jogadores. E estes 4 golos tão espetaculares deve-se um pouco à ausência do Jackson, porque fez com que alguns elementos que muitas vezes rematam menos à baliza, porque o jogo passa um bocado entre o atacante e o Jackson, ontem aproveitaram, digamos, a ausência dele para também fazer um gostinho ao pé e fizeram um final de golos espetaculares. Agora, em relação à história da rotatividade do Futebol Clube do Porto, eu acho que houve uma altura que o Lopetegui teve mal, e a gente reconheceu isso, e ele também, eventualmente, embora provavelmente não o fez, mas reconheceu. Houve uma altura que ele exagerou um bocado nessas situações. A tal rotatividade. A rotatividade foi um bocadinho exagerada. É evidente que qualquer treinador de futebol sabe que há uma altura tem que começar a tomar decisões e começar a criar o 11 base. Senão, há uma época de fazer experiência quando dá por está em último, não é verdade? Agora, o Porto está, digamos, com o 11 base muito bom. Prova também uma coisa, que os elementos que não jogam normalmente titulares também estão preparados para entrar na equipe. Portanto, há um trabalho bem feito semanalmente, diariamente. E o Porto ontem demonstrou que é uma equipa que está nos quartos de final, que merece, e que, por aquilo que apresentou ontem e por aquilo que nós sabemos do Futebol Clube do Porto, e olhando ao momento do Real Madrid, também temos um Bayern que é um potencial candidato à conquista da Liga dos Campeões, o Porto será das 4, uma daquelas que poderá lá chegar. Depende muito também agora do sorteio que vai acontecer. Exatamente. Na próxima semana. Se a Bayern vai ser muito mais difícil do que o Real Madrid, por exemplo. O Real Madrid neste momento é uma equipa perfeitamente, por um momento a atravessar, não é? Uma equipa que pode ser muito acessível para o Futebol Clube do Porto. Muito bem, vamos também abordar de certa forma um pouquinho dos outros jogos da Liga dos Campeões, os mais importantes naturalmente, até porque há aqui alguns resultados que foram surpresa ou não,
Eu começaria novamente pelo Tomás Postiga, voltando a lembrar que hoje não temos a presença do Mário Ferreira por motivos profissionais. Ele não está nesta altura connosco, está em viagem de Lisboa para a Póvoa de Varzim precisamente, e Pedro Casanova, há pouco soubemos que também por motivos de força maior poderá chegar um pouco mais atrasado ao programa de hoje, esperemos que ainda venha. Mas Tomás, temos um Bayern 7, Schalke 04 0. Não, Shakhtar Donetsk 0. O Schalke 04, esse é que... Ganhou 4-3 ao Real Madrid. Exatamente, é um dos resultados, digamos que surpresa, o 4-3 em casa do Real Madrid. E depois temos o Chelsea 2, Paris Saint-Germain 2, que ditou o afastamento do Mourinho e do Chelsea da Liga dos Campeões. Assim, muito rapidamente, uma análise a estes jogos. É assim, o resultado que me causou maior estranheza, maior surpresa foi não tanto a vitória do Schalke em Madrid, mas o empate do Paris Saint-Germain em Londres. E com isto a partir dos 20 Isto o Mourinho de vez em quando também tem assim uns devaneios, e eu acho que ele foi se calhar metade da derrota da equipa, penso que é culpa dele, no sentido de que ele montou uma estratégia de jogo claramente a jogar para o empate e para o 0-0. Não foi, quem costuma ver o Chelsea, e eu acompanho alguns jogos da linha inglesa e não só, o Chelsea é uma equipa que joga para o ataque, uma equipa ofensiva, uma equipa que tem jogadores do meio campo à frente que de facto fazem a diferença. E aquilo que se viu no jogo de Londres foi o facto de haver só uma equipa a querer ganhar, que foi o Paris Saint-Germain. E nem, digamos, a expulsão do Ibrahimovic, que na minha opinião foi exagerada. Ele não quis de maneira nenhuma atingir daquela maneira o Oscar. Aliás, ele encolhe as pernas. E portanto acho que o árbitro aí não esteve bem. Então devia haver uma salvaguarda também relativamente ao espetáculo. Mas agora também a reação do próprio Ibrahimovic também foi uma reação muito profissional. Admirei-me, acho que a idade a também, calma dele, a idade também cria alguma maturidade nos jogadores, e ele reconheceu que a sua entrada foi perigosa, mas no entanto eu acho que... Foi impetuosa, não perigosa, que é uma coisa diferente. Entregou uma impetuosidade ao jogador, mas não foi perigoso. E agora foi um bocado induzido aí por isso mesmo. E portanto... Eventualmente ele conhece, desculpa lá, ele conhece e sabe como ele funciona às vezes, mas eu acho que houve uma exploração também desse facto. Momento, agora, desculpa. Mesmo a perder com menos um jogador, o Paris Saint-Germain foi uma equipa que nunca deixou de atacar, nunca deixou de procurar o gol. Veio a consegui-lo quase a terminar o jogo, o gol do empate do David Luiz, que festejou ao contrário daquilo que tinha assumido que não ia fazer, mas perante a emoção do momento acho que fez bem e não deve ser criticado por causa disso. E depois o Paris Saint-Germain foi uma equipa que voltou a estar em desvantagem no prolongamento e voltou a conseguir o empate. 2 lances de bola parada, 2 cantos. Não é normal o Chelsea sofrer golos e 2 num jogo desta forma, mas eu acho que penaliza a forma passiva como o Chelsea encarou esta segunda mão, ao contrário do Porto. O Porto, mesmo com um resultado positivo em Basileia, foi a equipa que quis ganhar o jogo no Dragão. Eu acho que o Chelsea, em vantagem numérica, perante uma equipa que precisava marcar golos, acho que devia ter sido mais ambicioso. Daí o resultado mais surpreendente, na minha opinião. Quanto aos outros 2 jogos, em relação ao Bayern, surpreendeu-me, por exemplo, o empate na primeira mão, 0-0. Empate sem golos, que não é normal nos jogos do Bayern de Munique, mas depois em casa, estando em vantagem muito cedo, a expulsão penso que foi aos 3 minutos, ao erro, e o primeiro gol também de grande penalidade nesse lance. A partir daí foi aquela máquina a fazer golos que é o Bayern de Munique, e que na minha opinião é neste momento, a par do Barcelona, os 2 grandes candidatos à vitória da Champions. Quanto ao Real, tinha aqui um grande jogo para dar um pontapé na crise, por assim dizer. Esteve até em vantagem, só que deixou-se surpreender. É incrível como uma equipa daquelas continua a sofrer golos daquela forma. E com Casillas muito... Casillas está muito mal. Eu acho que
Alguns adeptos do Real Madrid têm saudades do Mourinho só para tirar o Casillas da baliza, porque de facto o Casillas está a atravessar um mau momento. Toda a linha defensiva do Real Madrid está em mau momento, mas eu acho que o grande problema do Real Madrid está no seu setor intermediário, uma vez que ainda neste jogo em Bilbao ficou 1-0, mas eu acho que Bilbao teve ali uma série de oportunidades para avolumar o resultado. E, portanto, é um momento muito delicado ao Real Madrid, daí que a surpresa não seja tão grande esta vitória do Schalke, que não tendo uma grande equipa, não tendo sido superior, por exemplo, em relação ao Sporting na fase de grupos, acabou por ir a Madrid ganhar 4-3 e se calhar penitenciar-se pelo resultado menos positivo que teve no jogo da primeira mão na Alemanha. Eu vou passar agora para os outros comentadores, mas gostava ainda de contigo que analisasses duas situações, uma de Platini, que já não surpreende ninguém. Paris Saint-Germain está programado para ganhar a Champions, foi a frase que ele disse hoje, e o Florentino Pérez que disse: Ronaldo quebra o blackout quando vencer a Champions. Ou seja, o Ronaldo vai ficar calado durante muito tempo. Penso que vai ficar calado durante, não sei, o Real Madrid agora tem um jogo em casa para o campeonato, e se calhar provavelmente até capaz de ganhar por 3-0 ou 4-0 e todo mundo vai dizer que já tudo bem, quando não é assim. O que é que acontece é que o Florentino Pérez quis de certa forma retirar alguma pressão que existe sobre o Ronaldo, que tem sido os jogadores mais assobiados curiosamente nesta equipa do Real Madrid, e curiosamente após aquela situação da sua festa de aniversário, penso que os adeptos nunca encararam muito bem aquilo que ele fez depois da derrota frente ao Atlético de Madrid, e nessas coisas os adeptos são iguais em todo lado, em Portugal, em Espanha, em Inglaterra, e portanto o Ronaldo está a pagar um pouco a fatura, e o Fiorentino quis se calhar desviar um pouco as atenções da equipa, focando-se no Cristiano Ronaldo, mas penso que também não foi muito feliz. Quanto a Platini, ele já nos habituou a dizer coisas pouco inteligentes. Eu sei que há clubismos nestas situações, o Platini sendo um francês, sendo um adepto do Paris Saint-Germain, portanto, obviamente gostaria que a equipa francesa saísse vencedora desta Champions, mas eu acho que há coisas que um presidente não deve falar, um presidente do importante organismo europeu não deve dizer, e portanto acho que voltou a não ser muito feliz neste comentário. Alfredo, muito rapidamente, este Bayern 7, Shakhtar 0, Chelsea 2, Paris Saint-Germain 2 e o Real Madrid 3, Schalke 04. Rapidamente, e o Real Madrid 4-3 vergonhoso, na minha opinião, acho que foi vergonhoso, até porque demonstra a crise que o Real Madrid está a passar, embora o Ronaldo seja a subir, mas ainda marcou 2 golos, quer dizer, não estou a perceber porque é que subiu o Ronaldo. Quando as coisas correm mal, vão buscar a festa de anos e vem, é uma chatice. Em Portugal também é igual e todo mundo é igual. Em relação ao Bayern, sem comentários. O Shakhtar Donetsk também está numa situação complicada por causa da guerra na Ucrânia, está a jogar fora de 1000 km de casa. Pronto, eu percebo que aquela equipa esteja um bocadinho desconcertada e que acaba por levar uma goleada destas. Em relação ao Chelsea, mas disse é verdade, o Mourinho perdeu o jogo porque quis. Há alguma coisa que mais disse é verdade. Quem quis ganhar o jogo foi o PSG e conseguiu ganhar. E é engraçado, o jogador que retirou o PSG da eliminatória foi o mesmo que levou o PSG a passar a eliminatória, né? com aquele penalti, depois acabou a fazer o gol de 2-2 e levou a equipa a passar a eliminatória. Agora, o Mourinho tem momentos realmente que taticamente falha, não percebo, porque há uma coisa que é preciso dizer. Quem vem com o resultado de 1-1 fora tem que jogar à vontade, porque a outra equipa que tem que atacar, tem que fazer golos, tem que taco a taco, tem que haver aqui. O jogo por jogo não é tentar deixar estar à espera que as coisas aconteçam, depois acontece isto. E tendo em conta que a equipa adversária fica sem um jogador fundamental logo na primeira parte. Digamos que o melhor jogador da equipa, né? A gente sabe que é, que faz a diferença muitas vezes e individualmente resolve os jogos. Foi metido na rua, quer dizer, isto para o Mourinho devia pensar que as coisas eram mais facilitadas. Dando mais, digamos, à equipa maior responsabilidade, mas também maior abertura. Pá, agora joguem, vamos embora, como não está aí, é mais fácil para nós. Não dizendo que é mais fácil, no aspecto de poder relaxar. Agora o Mourinho tem estes momentos, já não é a primeira vez que acontece com o Mourinho isto, que acho que de vez em quando
pensado mais complica. E acho que ele complicou a eliminatória com alguns truques que não eram necessários, na minha opinião. Muito bem, não sei se queres falar muito rapidamente do Platini, já disse não vale a tudo, pena. não vale a pena. Hermógenes, vamos também ver os jogos, os outros da Champions. Assim. Eu penso que meus colegas também já disseram muita coisa. É evidente que o jogo Chelsea, Paris Saint-Germain, falámos aqui, meus colegas falaram muito no Mourinho. Eu penso até que o Mourinho respeitou muito foi o adversário. Respeitou, porque o Mourinho dificilmente abdica e dificilmente altera muito o seu sistema habitual. E reparem que jogou sempre, só na parte final é que ele apostou em 2 pontas de lança, ao colocar o Drogba ao lado do Diego Costa. Mas ele aposta naquele 11 base, ele tem um 11, que é aquele... É evidente que o Paris Saint-Germain foi feliz na maneira que consegue os golos, foi 2 lances de bola parada. Esteve mal o Chelsea, são 2 grandes golos, são espetaculares, logicamente. Mas E o guarda-redes dito, o guarda-redes do Chelsea também se for ali alguns, não é? Sim, mas no segundo, está bem, mas ele está adiantado ali, é ele está adiantado e depois tem 1 metro, quase 2 metros. Penso que é mal batido, se bem que a excelência do cabeceamento também é importante. Dizer isso, claro. É importante. Mas o Chelsea teve tudo para passar a eliminatória. Aos 30 minutos, com mais um elemento, se calhar foi isso que deu força ao Paris Saint-Germain. Não sei se com 11 as coisas seriam diferentes, até por uma questão tática. O Paris Saint-Germain também. Agora, o futebol é isto. Quando se espera que uma equipa favorita consiga os objetivos, é contrariado rapidamente, e os golos fazem a diferença. Prontos. Mas entre equipas, eu creio que as 2 equipas equivaliam-se em termos de qualidade e em termos táticos estiveram ao mesmo nível. Os golos fora foi o que valeu e, portanto, é pena que um treinador português fica pelo caminho. E claro que eu torcia, como se costuma dizer, pelo português, porque é sempre bom nós portugueses estarmos também atentos àquilo que os nossos fazem a nível internacional. Não é? Os outros jogos, eu penso que os 7-0 do Bayern não estaria nas previsões. É evidente que o Bayern era favorito, até porque vinha de um 0-0, mas 7-0, claro, e aproveitou aí. O Bayern também aproveitou muito bem aos 3 minutos a fazer o gol de penalti e com mais um elemento em campo. Depois a qualidade que tem, né? Funcionou, foi demolidor e portanto nada a acrescentar. É evidente que só o avolumar do resultado é que cria assim uma situação de facilidade. Real Madrid? E o Real Madrid, que sabemos que está a atravessar uma crise exibicional e de resultados, que é importante referir, porque mesmo para o campeonato rapidamente perdeu pontos importantíssimos e já perdeu o primeiro lugar. Praticamente perdeu o primeiro lugar. Já perdeu. Portanto, para recuperar para mais, o próximo jogo é em Campeonato. Não, joga em casa e vai ao Barcelona. Portanto, pode ficar decidido, o campeonato pode ficar decidido e atendendo à condição das 2 equipas, neste momento o Barcelona está muito melhor. Muito bem, muito rapidamente também vamos já para o Campeonato Nacional para ficarmos com também algumas considerações sobre João Botelho, um guarda-redes que bateu o recorde de Vítor Bahia, estar sem 1000 e tal minutos sem sofrer golos. Fez lembrar o nosso Miguel, que foi o menos batido da Europa há 2 ou 3 anos atrás. Portanto, os clubes pequenos também, e neste caso o Operário, a ter um jogador que bate um recorde mundial. Portanto, fica aqui também a nossa lembrança, digamos assim, relativamente a esse facto. Primeira Liga: Braga 0, Futebol Clube Porto 1, Aroca 1, Benfica 3, Sporting 3, Penafiel 2, Rio Ave 1, Nacional 1. São os resultados que nos importam para esta fase agora da nossa conversa sobre a Primeira Liga. Vamos ter um Braga Futebol Clube, aliás, vamos ter agora um Futebol Clube Porto a receber o Aroca, um Benfica a receber um Braga.
Este Porto, já falávamos há pouco, sem o Jackson a coisa fica mais complicada, mas o Porto já está de certa forma moldado, digamos assim, para as vitórias, e com este grau de exibicional que tem apresentado, as coisas parece que estão mais fáceis. Mas isto pode fazer com que, Tomás, o Benfica fique a tremelicar, eu diria assim, para os próximos jogos, dada esta grande confiança que o Porto tem. É assim, o Porto tem que fazer, digamos que, a sua obrigação. E o Porto chega nesta altura da temporada, depois de duas grandes exibições e dois grandes resultados, em duas importantes provas de fogo, que foi, digamos, o Sporting em casa e o Braga fora. O Porto, nesses dois jogos, foi muito superior. Nota-se que a equipa, além de respirar confiança, está melhor também fisicamente. É uma equipa que pressiona alto, uma equipa que não deixa outros jogar, uma equipa que gosta de ter posse de bola, uma equipa que pauta os momentos do jogo. Portanto, é uma equipa muito adulta, mas embora a idade muito jovem de alguns jogadores, e portanto o Porto chega nesta altura da época, como eu disse, na minha opinião, no seu melhor momento de forma. Agora, o Porto está atrás do Benfica por 4 pontos, sabe que não depende de si para ser campeão e, portanto, a única coisa que lhe compete é vencer os seus jogos. Tem agora, neste fim de semana, teoricamente um adversário que está perfeitamente ao seu alcance, até poderá, digamos, relaxar um pouco, relaxar no sentido de tirar alguma pressão relativamente aos seus jogadores, e esperar de facto que o Benfica, na recepção a Braga, não vá além, digamos, ou melhor, não consiga a vitória, para que ainda seja, digamos, possível chegar ao primeiro lugar. Se o Benfica sente pressão, isso o Jorge Jesus já respondeu, disse que a pressão está no lado do segundo classificado, e eu concordo com ele. O Porto está pressionado há várias jornadas. O Porto entrou pressionado frente ao Sporting, o Porto entrou pressionado frente ao Braga, o Porto vai jogar com o Arouca pressionado, porque o Porto sabe que não pode perder mais pontos, e portanto a pressão existe e nem sempre é prejudicial. Eu acho que a pressão também tem um efeito positivo de motivar os jogadores a conseguirem alcançar a vitória em todos os jogos. Muitas vezes isso não é possível. Agora, eu acho que o Benfica tem que estar preocupada com os seus jogadores, com os seus adversários, com os seus jogos, e digamos, se aliar à pressão que muitas vezes é imposta de fora para dentro e não de dentro para fora, penso que não é por aí que se irá justificar alguma coisa que corra menos bem. Muito bem, vamos lançar a conversa também para o Pedro Casanova, que acabou de chegar. Tínhamos dito que por motivo de força maior ele chegaria um pouco mais tarde, já cá está connosco. Eu fazia precisamente este lançamento da conversa da Liga NOS, ou a Primeira Liga, como quiserem chamar. Eu falava há pouco, e foi assim que começamos esta conversa, dizendo que este grau de exibicional de Futebol Clube Porto está-lhe a dar uma grande confiança, 4 grandes golos na Liga dos Campeões. Isto pode fazer com que o Benfica, os jogadores do Benfica se sintam inferiorizados, porque já nem sequer estão na Europa, porque vem o Porto a funcionar desta forma. Isso pode fazer com que as coisas possam não funcionar, por exemplo, já no próximo domingo frente ao Sporting Braga. Em primeiro lugar, boa noite e desculpem pelo atraso, mas isto às vezes acontece. Não acho que seja isso, até pelo contrário. Os jogadores do Benfica têm que estar pressionados por aquilo que têm que fazer, pelo trabalho que têm que fazer. O que diz respeito ao Porto não os pode pressionar, a única coisa que pode fazer é eles sentirem que estão mais longe ou mais perto, mas isso é normal no campeonato, até porque temos assistido a que o Porto, nesta excelente vitória sobre o Basileia, como disseste, com 4 grandes golos, não há nada a dizer, um mérito tem que ser dado e não há problema nenhum em o fazer, mas o Porto tem sido diferente no campeonato daquilo que tem sido nas competições europeias, e aí é que os jogadores do Benfica têm que se lembrar disso e têm que se preocupar, mas não têm que se preocupar com isso, é só lembrar, eles têm que fazer o trabalho deles. Neste momento têm a vantagem de só dependerem deles próprios. É evidente que este sábado o Benfica tem um jogo
não é teoricamente difícil, é bastante difícil. Aquilo que eu desejo é que o Braga jogue pelo menos ao mesmo nível que jogou contra o Porto, que se assim acontecer, de certeza que não perde só 1-0, perde mais, mas já sabemos que não vai ser assim, por isso, assim como de certeza o Arouca também vai jogar muito diferente daquilo que jogou com o Benfica, por isso o Benfica só depende dele próprio, tem que fazer o trabalho dele e sempre que entrar em campo tem que ser melhor do que o adversário e como tem acontecido ultimamente, tem começado os jogos a perder e depois dá a volta ao resultado. Claro que ali Tomás vai dizer que tem a ajuda das expulsões, não sei o quê. Eu quanto a isso já disse que o ideal era as equipas deixarem de serem parvas e até começavam o jogo já com 10, que assim era mais fácil. Mas pelos vistos não é só nos jogos do Benfica que isso acontece, mas só nesses é que conta. Não há problema nenhum. Por isso só depende dele todo. É evidente que o campeonato podia estar mais facilitado para o Benfica se o Benfica tivesse sido competente no jogo com o Passos Ferreira. Não o foi e agora tem que regressar as mangas e trabalhar aquilo que é o que o Benfica tem que fazer, que é para não perder a vantagem que tem, porque se o Benfica perde a vantagem que tem até ao jogo com o Porto, a coisa fica complicada. A coisa fica muito complicada. Não, aí sim a pressão irá existir, mas é uma pressão interna de cada um daqueles elementos, principalmente aqueles que já lá estão há algum tempo, que vão obviamente se recordar do que aconteceu há 2 épocas, como é óbvio. Mas estou convencido que o Benfica até ao jogo do Porto não deve perder mais nenhum ponto, embora eu considere que o Porto também ainda tem jogos para perder pontos, como o Benfica também ainda poderá ter, mas eu penso que ao contrário do que é normal, ou do que costuma ser normal, este ano os jogos entre os grandes é que vão decidir o campeonato, na minha opinião. Hermógenes, este Porto ainda pode perder pontos nos jogos que ainda tem para fazer? Sim, porque não? O futebol é isto mesmo, o futebol é sempre uma caixinha de surpresas. O Porto, por aquilo que demonstrou na Liga dos Campeões, toda a gente fica com a ideia que o Porto não perderá, mas rapidamente... Hoje confiança para exatamente, também. E vemos que, e a prova é que na prática as grandes equipas mundiais, ou melhor, acontece isso às grandes equipas mundiais. Temos o caso do Real Madrid pelo que está a passar, não é? Agora, é evidente que também o Porto beneficiou muito da subida de forma de alguns atletas, alguns jogadores. Apareceu, por exemplo, quando caiu o Brahim, apareceu o Telho. Isto é importante, não é? O Oliver Torres saiu, apareceu o Evandro. É importante referir. E depois também, e isto é coletivo, não é só trabalho individual, mas é coletivo, porque os automatismos não acontecem por acaso, acontecem com o tempo. E o Futebol do Porto, a partir do momento que o Martins Indi saiu da equipa, nunca mais sofreu, não é? Não sofreu golos. Isso é importante referir. Portanto, os automatismos na equipa mantiveram-se, o nível exibicional foi melhor. Também o 11 estabilizou. Exatamente, o treinador andou sempre a procurar uma equipa base, se calhar até tinha na ideia a sua equipa, mas ainda não encaixava, não dava, os resultados não eram, se calhar, e a pôr também o Pedro falou há pouco que o Benfica, se fosse competente em Passos Ferreira, o Porto também não foi competente com o Boa Vista e com o Marítimo, que o Benfica foi, portanto são muitos pontos. Agora, neste momento, o Porto só depende de 6. O Benfica tem, fundamentalmente, tem tudo, só depende dele, tem tudo a favor. Aliás, teoricamente tem um calendário mais favorável, teoricamente, é isto que nós falamos muitas vezes, mas no futebol é tudo muito subjetivo pensarmos, e está ainda na ideia das pessoas aquilo que aconteceu. Há 2 épocas. Ontem o Chelsea aos 85 minutos achou que estava a apurar. Às 2 épocas o Benfica em 2 minutos era campeão e em 2 minutos deixou de ser campeão. Portanto, tudo isto é importante, e isto é que é bonito, é o melhor. O futebol é isto mesmo, que traz realmente suspense, emoção, aquilo que nós precisamos. É isto o futebol, e ainda bem que acontece,
porque, ao contrário do que acontecia aqui há umas épocas, o Futebol do Porto, nesta altura, já era quase campeão. Sim, sim. É verdade referir Isso isto, é mesmo verdade. pela queda do Sporting e pela queda do Benfica, o Futebol do Porto não está em causa a qualidade. O Porto teve sempre grande qualidade. Teve. Não foi campeão por acaso. Teve sempre qualidade, ao contrário do que se pensou e de se criticou e que muitas vezes se cá para fora com ajuda disto ou ajuda daquilo. Isso é relativo. E, portanto, estamos a falar e ficticiamente muitas coisas aconteciam. Agora, a qualidade existiu sempre. Isso é verdade. E o Porto teve sempre superioridade e também não foi por acaso que foi duas vezes campeão europeu, não é? Portanto, é porque existiu qualidade. E campeão da Liga Europa. Não é? Portanto, isto é importante referir. Agora, que o Benfica está a ter mérito, logicamente está a ser a equipa mais regular. E até o momento foi a equipa mais regular. Não desperdiçou os pontos que o Porto desperdiçou. Portanto, há campeonato até a final, isso é importantíssimo para os adeptos de futebol e principalmente para os adeptos das duas equipas, atenção, estou a falar do Porto e do Benfica, porque são, teoricamente, as mais habilitadas, até porque o Sporting ficou um pouco afastado. Exatamente. Alfredo, pegando exatamente agora neste ponto que o Hermos nos falou, são 10 jogos, se não me falha a memória, que faltam para o final do campeonato. Sim. É por aí, 10. Exatamente 10. O Benfica depende de si mesmo, o Porto depende daquilo que o Benfica possa fazer. Exatamente. Agora, temos depois uma luta muito interessante entre Braga e Sporting, ali para E não só. o terceiro lugar. E Guimarães também Belenenses. está. E o Belenenses, eventualmente. O Sporting está. O Sporting, desde aquela altura, vou para lá aquela confusão com o treinador, com o presidente, nunca mais se encontrou realmente. Teve uma altura que reagiu positivamente às coisas, mas depois voltou ao princípio. O grande adversário do Sporting continua a ser o presidente. Eu acho que sim, sinceramente. Não ajuda nada. Ou melhor, os grandes adversários do Sporting estão lá dentro. Estão lá dentro. Eu acho que não ajuda nada. Agora o Sporting. Nascem dentro para fora. Exatamente. Agora o Sporting, se conseguir o terceiro lugar, é ótimo. Um excelente classificação. Eu acho que neste momento o Sport está a atravessar uma fase menos boa. O Braga, se for fazer um bom resultado ao Benfica, vai Relançar o campeonato. vai relançar o campeonato para o terceiro lugar de certeza. Depois temos o Guimarães que anda ali, não é? Com esta última derrota, não estava a contar, estou um bocado a esquerda, mas também temos o Belenenses, que eu acho que não vai chegar lá, sinceramente. Agora, o Porto Acho que o Belenenses já está a fazer mais do que exatamente, o Belenenses está muito acima da expectativa, e o Guimarães também, não é? Mas o Belenenses principalmente, a equipa também da segunda liga, cheio de problemas, e conseguiu o que está a conseguir. E isso é trabalho também do treinador que lá está, do Lito Vidigal, parece. Há treinadores que são talhados para clubes, o Lito Vidigal foi talhado para ser treinador do Belenenses e que tem resultado bem. Agora, em relação ao Porto e ao Sporting, a pressão é dos dois lados, ao Porto e Benfica, aliás. A pressão é dos dois lados. Um porque não pode perder jogos, porque não pode perder a vantagem que tem, e outro tem que ganhar jogos à espera que o outro perca. A pressão. E alguém já disse, acho que o Júlio já disse uma vez, agora, no outro discurso, não neste, que pressão em todos os jogos do Benfica, no Porto e no Sporting. O Porto tem que ganhar todos os jogos, portanto há sempre pressão. Agora, o Porto está a jogar muito bem, ou menos bem, para o Benfica não é importante. Portanto, a Benfica tem que jogar bem e tem que ganhar jogos. O que está atrás, para o problema dele, acho que ele deveria olhar para o seu umbigo, não é? E o Benfica, nesse aspecto, está em vantagem, não é? E embora eu acho que no próximo domingo com o Braga vai ter alguma dificuldade. Sábado, aliás, vai ter alguma dificuldade neste jogo. Exatamente. A ver, vamos o que é que vai acontecer. Só queria referir. Em relação ao Benfica e ao Porto, neste momento, o Benfica tem todas as condições. Até porque está com menos uma competição importantíssima. Que o Futebol Porto está a ter um desgaste muito maior dos seus elementos. Na Liga dos Campeões, que é importante referir. E o Benfica está em duas competições. O Porto, neste momento, está com 3 competições. É importante referir. Pode gerir. O Porto pode, neste momento, gerir. Numa das competições pode gerir. Como o Benfica até já geriu. Mas é importante referir que o desgaste emocional e físico numa Liga dos Campeões é importantíssimo. Porque é uma monta, até porque o plantel de futebol do Porto, como sabem, é constituído com vários elementos de vários países. E na mente do profissional dessa qualidade, a Liga dos Campeões é a montra deles. É importante referir isso. E não é por acaso, e vocês também são testemunhas, portanto, são apreciadores, há elementos, em termos de campeonato nacional, o Futebol Porto tinha um elemento importantíssimo, que vinha a ter um decréscimo exibicional muito grande, que era o Brahimi, e apareceu agora na Liga dos Campeões.
O Brema é um bocado jogador da Liga dos Campeões. Não é um bocado, a nível nacional também teve excelentes exibições, mas estava a ter. E por isso é que o Futebol Clube Porto é muito melhor na Liga dos após Campeões do que a CAN, propriamente cá em casa. Após o campeonato africano, o Brahim caiu. A nível institucional em Portugal, aqui no nosso campeonato, o Brahim estava a ter um decréscimo. São jogadores de monta. E apareceu excelentemente agora, resolve. O Brahim resolve. E tem resolvido. Na Liga dos Campeões tem sido a monta. Nós estamos a já com É falta de importante tempo. referir isso. Hermógenes, só uma questão também para ti, porque estás também, de certa forma, aqui como representante do Rio Ave. O Rio Ave continua sem ganhar. O que é que falta? O que é que está a faltar ali? Resultados. O Rio Ave está a ter uma crise de resultados, não exibicionais. O Rio Ave fez uma excelente exibição, das melhores, na primeira parte do Campeonato Nacional. Inclusive, não sabem, desperdiçou uma grande penalidade. Exato. E algumas oportunidades flagrantes, inclusive, também. Aliás, a prova é de que o próprio treinador nacional admitiu a haver um vencedor que era o Rio Ave. Exatamente. Agora, é evidente que sabemos que vive-se de vitórias. E eu, como intérprete, como sabem, muitas vezes, em termos de campeonato, em termos pontuais, era primeiro o resultado. Já aqui referi várias vezes, e depois a exibição. Porque as vitórias morais, em termos de campeonato, não existem. Isso é nos jogos amigáveis. O resultado é que é importantíssimo, porque vive-se de resultados. Dos pontos. E é isso que é importante. O Real está a ter essa crise, está a atravessar uma fase, não direi de falta de confiança, mas não está a ter aquele fator que é importantíssimo também no jogo de futebol, que é o fator de sorte, um lance que modifica tudo. O Real precisa urgentemente de uma vitória. A equipa tem feito tudo. Excelentes profissionais, tem trabalhado para isso. Não está para... rapidamente pode aparecer e o Real merece isso de um momento para o outro. Bom, mas está confortavelmente a meio da tabela. Não, é evidente que o Rio Ave tem um objetivo. E este objetivo passa, quando foi declarado a prova, o Rio Ave preparava-se e prepara-se e em mente tem mais uma prova europeia, um apuramento, está a basear-se na Taça de Portugal. Não abdicando do campeonato, claro, não é? Mas neste momento, e atendendo ao azar que está a ter em termos de resultados, o Real está também a apostar e a pensar seriamente na Taça de Portugal. É uma meia-final, não é? Porque não, tem ambição, na Taça tem tido, é tradicionalmente uma equipa que tem feito excelentes campanhas, não é de agora, já de outrora. Pode chegar à Europa. É importante referir isso agora. Exatamente. Logicamente que não abdica e está à espera, e no campeonato, como já falámos aqui, faltam 10 jogos, são 30 pontos. E o Real pode conseguir o lugar que ambiciona também para uma prova europeia, não é? Até porque estão muito próximos. Está muito longe, não está muito O Rio Ave tem 30, o Paços Ferreira 31, o Belenenses 35 ou 36, portanto tudo isto é muito próximo, não é? Isto Ainda faltam muitos jogos. modifica, 10 jogos ainda é muita modifica muito, e o Rio Ave tem feito por isso, e tem feito um excelente campeonato. Não nos esqueçamos também que o Rio Ave tem o dobro dos jogos da maioria dos clubes portugueses. Tem o dobro dos jogos, principalmente das equipas que estão a lutar com o Rio Ave. Para o 5º, 6º lugar, o Rio Ave tem o dobro dos jogos. É importante referir isto. E depois é a questão do plantel, que não é... Entrou na preparação que não mais é, cedo do que os outros. e os jogos que teve, a quantidade de jogos que teve. E a preparação começou mais cedo, é normal que a quebra seja... Exatamente. Exigente. Uma prova exigente. Sim. Uma prova exigente. Teve um play-off, teve que eliminatórias, depois uma fase de grupos, e depois o plantel, não é? Tem que ter um plantel exigente. O treinador real teve que gerir também. O Real ia sofrer um bocadinho. Com certeza. Exatamente. Foi admitido isso. E o seu treinador, inteligentemente, teve que gerir. E o que é que acontece? Mais tarde ou mais cedo? As lesões, os castigos acontecem também, e mais também, que é importantíssimo referir, é também o abaixamento de alguns elementos fundamentais da estrutura. Que é normal. Os jogadores começam a acusar. Exatamente, já está no segundo terço. Começa a ser, e é fundamental. Os níveis físicos também são importantíssimos. A equipa acusa, não é? E o Real tem feito, para mim, muito bom campeonato. Muito bem, vamos Campeonato Nacional de Séniores para falarmos também do Varzim. Tivemos no passado domingo um Varzim Famalicão.
E tivemos muita força policial, tivemos um campo com tanta gente como não se via já há muitos anos. A festa de futebol, acima de tudo, foi o que se viveu aqui na Póvoa de Varzim, e até porque o Pedro Casanova foi quem esteve exatamente a comentar o jogo para a Norte Litoral TV. A pergunta que eu te faço é: como é que tu viste o Varzim, como é que tu viste este jogo e como é que tu vês agora o que por aí vem para o resto do campeonato? Vamos começar ao contrário, por aquilo que estavas a dizer, é assim, realmente foi um estádio de futebol que já não vi há muitos anos no campo do Varzim, sem dúvida, mas isso também se refletiu e esse ponto eu acho que era importante frisar, até para ver se abria algumas cabeças e abria algumas mentes. A cidade desde manhã esteve completamente cheia de gente. Exatamente. O que já, tirando os meses do verão, não acontece. Por isso é mais um fator importante e indiciador que, na realidade, os poveiros precisam de ajudar o Varzim para que estejamos noutro patamar, para também a cidade toda beneficiar com isso. Olha, e Isso pena era o primeiro e ponto. deixa-me só pôr aqui essa ressalva, a pena é que a direção do Varzim continua a achar que a transmissão do jogo pela Norte Litoral TV Tira espectadores. iria tirar espectadores. Sim. Eu acho que, mais uma vez, Isso prova acho que isso não acontece e pronto. Mas mais nada a dizer sobre o assunto. Continua. Depois, relativamente ao jogo, perdão. Já falaste no aspecto do apoio, mesmo das agentes de Famalicão, estava muita gente de Famalicão também. O apoio foi muito importante para as duas equipas, acho que foi importantíssimo para as duas equipas. O jogo tem duas partes completamente distintas, que tem duas partes, já todos nós sabemos, mas teve duas partes completamente distintas. A primeira parte, eu gostei muito da primeira parte. O jogo do Varzim em Famalicão teve 3 partes. Pronto, mas aqui só teve Exatamente. aqui só teve duas, mas duas partes completamente distintas. A primeira parte, onde as equipas, quer o Varzim, quer o Famalicão, claramente arriscaram tudo, tentaram tudo para ganhar o jogo, e eu disse ao longo do relato que a equipa que tivesse a felicidade de marcar ganhava aquele jogo, porque as duas equipas conheciam-se muito bem, os esquemas táticos muito encaixados, tudo na sua perfeição, e era ali um rasgo de gênio ou algum azar que podia dar um gol. Isto, a primeira parte, nível excelente, intensidade de jogo muito bom, parte a parte, oportunidades. O Varzim feliz, tem é feliz, tem uma oportunidade de fazer um golo em que a bola vai à barra, mas logo a seguir tem um jogador como o Pedro Santos, com a experiência que já tem, acaba por cometer uma falha que, felizmente, o homem do Famalicão, depois de ter passado pelo guarda-redes e com a baliza completamente aberta, escolheu o poste e acertou no poste. O Varzim aí foi feliz, e acho que também animicamente esse lance matou um bocadinho o Famalicão. Agora a segunda parte foi um jogo completamente diferente, um jogo mais sonolento, mais faltoso, não com tanta intensidade, onde claramente as duas equipas acharam que mais valia, se não consegues ganhar, então mais vale não perder. E pronto, e o jogo acabou por se arrastar. Não foi tão interessante na segunda parte, mas claramente deixa aquilo que nós já antevíamos, ou já pensávamos, que estas duas equipas são claramente as duas candidatas quer uma ao primeiro lugar e a outra ao segundo lugar do play-off. Não vejo no resto das equipas nenhuma que possa lhes fazer frente. E vai ser assim, taco a taco, até ao final do campeonato, penso eu. Dificilmente alguma delas vai escorregar, não me parece. Mas gostei, obviamente, da primeira parte, excelente jogo, o ambiente muito bom, e na segunda parte é claramente a gestão de quem teve mais medo de perder do que quem quis ganhar, sem dúvida nenhuma. Muito bem, Tomás, como é que tu vês este Varzim e o Mirandela, por exemplo, que era à partida um dos candidatos também com 0 pontos neste momento? Não, o Pedro disse muito bem. O Varzim e Famalicão são de longe os dois mais sérios candidatos a ficar à frente deste campeonato.
Já sabia que este jogo seria importante na definição do primeiro lugar e digamos que este resultado acaba por representar aquilo que foi o encaixe das duas equipas uma na outra. Bom ambiente assim no Varzim, lamento algumas atitudes menos desportivas de alguns adeptos, algumas atitudes também menos conseguidas por parte das pessoas que não indo ver o jogo tiveram ações fora do estádio. Quanto àquilo que foi o comportamento do Varzim, salva-se, digamos, este empate, que não hipoteca em nada as aspirações do Varzim relativamente à subida da divisão, e obriga também as duas equipas a não perderem pontos com aquelas ditas mais fracas, e vamos ver qual das duas vai aguentar a pedalada até ao fim. Penso que será em Famalicão que tudo se irá decidir relativamente ao primeiro lugar. Espero que o Varzim consiga chegar a esse jogo em primeiro lugar e que, a exemplo do que aconteceu no campeonato, não perca e digamos, consiga a subir divisão, que é aquilo que a gente deseja e aquilo que a Póvoa também precisa. E que esse jogo tenha luz. Alfredo, o Varzim com o autocarro renovado para chegar com mais... Estás no autocarro? Está! Não vi. Está muito bonito, todo preto, com um grande V de Varzim. O Varzim tem o nome, as letras do Varzim têm o nome dos sócios. Exatamente. Não vi, olha, por acaso. É o hino. Pelo menos um dos lados é o hino. Sim, exatamente. Pelo menos Do lado que eu vi era o hino também. Continua a ser o patrocínio do casino, certo? Sim. Está muito bonito. Mas já agora renovado com o apoio da Vilarte, que também é uma empresa que vai apoiando a Norte Litoral TV, portanto nós também temos aqui que fazer essa ressalva. Mas perguntava-te, é um autocarro agora para levar o Varzim para a segunda Liga? Eu espero bem que sim, sinceramente. Este resultado para o Varzim não foi o ideal, mas dos três possíveis perder seria muito mau, ganhar seria ótimo, empatar mais ou menos, empatar sem golos mais ou menos mais, porque empatar sem golos também é importante porque não dá vantagem a nenhum deles, não é? Com pé de igualdade. E agora só espero que o Varzim, quando chegar a Famalicão, não tenha necessidade de ganhar, isso era a cidade que o Famalicão tinha escorregado. Em caso de igualdade, tem que ir a Famalicão e empatar com golos, no mínimo, não é? Ganhar ótimo, mas empatar com golos já daria vantagem. Portanto, o Varzim está, neste momento, em rigorosa igualdade com o Famalicão para chegar ao final desta fase e discutir com o Famalicão, digamos, a passagem. Agora, como já disseram aqui, o Varzim e Famalicão e o resto é paisagem, sinceramente. Agora, no futebol, como nós dizem muito bem, o futebol é... Sim, não valida que não haja é já aqui uma escolha em qualquer atenção. lado. Até porque o Famalicão, eu vou dizer aqui uma coisa politicamente incorreta, mas o Famalicão está a controlar bem as coisas em termos do futuro deles, portanto, e é preciso ter cuidado com isso, porque vamos ter adversários... Basta ver que os dois autocarros que vieram à Póvoa foram todos eles pagos pela Câmara. Exatamente. Famalicão está a apostar fortemente nesta subida, e até porque haverá com certeza incentivos às outras equipas para ganharem o Varzim. E não falar no resto não se pode dizer, mas portanto, isso poderá ser um dos fatores que levará a maiores dificuldades do próprio Varzim, não é? Agora, o que eu também acho é quando se o Varzim chegar em pé de igualdade com ao jogo em Famalicão, vai ter que ser um verdadeiro lobo do mar, um leão marinho, vai ter que ser um monstro para conseguir uma baleia, vai ter que ser um monstro dos mares para conseguir ter um resultado positivo em Famalicão. E o ambiente em Famalicão não vai ser fácil. Vai ser extremamente difícil. Que é e até para nós que estamos ali a trabalhar. Não é fácil. Não vai ser fácil. Agora espero realmente que consiga os objetivos. Muito bem. Hermógenes, muito rapidamente também, até porque já ultrapassamos as 22 horas, as 23 horas. Notou-se desta vez que houve maior cuidado por parte da escolha do árbitro para o jogo. Desta vez não foi nenhum daqueles árbitros que costuma treinar no campo da equipa adversária, que tem acontecido assim muitas vezes. Veio um árbitro de Lisboa, José Quitério, que é um árbitro bem conhecido da nossa arbitragem. Há um maior cuidado também por parte de quem de direito, da Federação neste caso? Sim, é evidente que os responsáveis começam a ter a noção de que nesta parte final e nas decisões é evidente que os melhores elementos terão que ser os escalonados para este tipo de jogos. Agora, aquilo que o Famalicão e o Varzim está a fazer não é mais do que estão a fazer jus ao favoritismo que lhe foram atribuído, porque são as duas melhores equipas, claramente.
São duas equipas muito iguais. E o Rio Ave, desculpem, o Varzim, tem todas as condições. E, aliás, eu já vaticinei e faço votos que isso aconteça, que o Varzim, esta época, tem realmente que recuperar o lugar que merece, para atacar o outro lugar que também merece. Portanto, está tudo. Eu ontem, isto é uma parte, estive com o Presidente do Varzim, dei-lhe os parabéns pelo excelente trabalho que está a fazer. E também os parabéns, que é importante referir, da grande aquisição que ele fez. Para mim, foi a equipa técnica, que é importante referir isto, porque é um homem conhecedor desta divisão, é um homem que é importantíssimo referir, sabe lidar com os adversários e soube escalonar uma excelente equipa, que o Varzim tem uma excelente equipa. O Famalicão, por sua vez, também tem uma equipa equilibrada, tem uma equipa que, como eu disse, são muito iguais e faço votos que o Varzim, se não conseguir diretamente, que eu consiga, porque eu, em termos de experiência, porque já passei por isso, e fiz parte também numa liguilha, como jogador, que o Norte tem sempre mais qualidade para poder conseguir os objetivos. E mesmo esta divisão, esta série, apresentando o Varzim e o Famalicão, creio que mesmo o segundo classificado que subirá. Muito bem. Ainda quanto ao Varzim, dizer que a Norte Litoral TV vai transmitir em direto o jogo Cesarense-Varzim, próximo domingo, a partir das 3 da tarde, a equipa do costume, com a narração do João Couto e os comentários do Pedro Casanova. Lá estaremos, então, em Cesares Oliveira de Azeméis. Lá. Não, fora a gente tem conseguido, só mesmo em casa que a coisa não funciona. É incrível. Santos da casa realmente não fazem milagres. É daquelas coisas. Muito bem, vamos muito rapidamente também para a parte final do nosso programa, são os prognósticos. Aqui não é no final do jogo, é mesmo antes. Penafiel, Rio Ave, Tomás. Jogo difícil para o Rio Ave. Pois. E o Penafiel vem, digamos assim, moralizado pela exibição em Alvalade. Vou apostar num empate 1-1. Eu também. Alfredo? Também. Eu penso que vai vencer 1-0. Regressa às vitórias em Penafiel. Penso que sim. Acho que o Rio Ave ganha 2-1. Muito bem. Depois temos um Futebol Clube Porto Araucã. 3-0. 2-0 para o Porto. 3-0 também. 3-0 para o Arouca, não é? Para o Porto. Para o Porto. Não, eu acho que infelizmente o Porto vai ser fácil, o Arouca vai ser presa fácil para o Porto e acho que o Porto ganha 4-0. 4-0. Muito bem, depois temos um Marítimo Sporting. É mais um jogo complicado. Difícil. Marítimo Sporting é complicado. 1-1. Eu concordo contigo, 1-1. Vai ser o mesmo. 2-1 para o Sporting. Acho que o Sporting vai perder 1-0. Bom, e agora vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Temos o Benfica-Braga já no próximo sábado. Eu só tenho, acho que é 1-1. Mas concordo contigo, pá, em tudo. 3-1 para o Benfica. 2-0 para o Benfica. 2-0 para o Benfica. E o Cesarense-Varzim, Tomás. 2-1 para o Varzim. 2-0 para o Varzim. Eu vou pelo Tomás, 2-1 também para o Varzim. 3-0 para o Varzim. É um fim de semana de muito desporto. Vamos ter ténis de mesa durante todo o fim de semana no pavilhão municipal, o torneio internacional, o 17º torneio internacional. Vamos ter a clássica da primavera no domingo, é o ciclismo de volta também à Póvoa de Varzim. Entretanto, Rui Costa está já no top 10 da Paris-Nice, que termina a clássica já no próximo domingo também. Nós voltamos com o desporto em direto, então, de Cesares, em Oliveira de Azeméis, para acompanharmos esse Cesarense-Varzim. Na próxima semana vamos estar todos reunidos para falarmos de futebol. Um grande obrigado também à Rodripão, que nos vai dando o patrocínio todas as semanas aqui em frente à estação de São Brás, precisamente na Estrada Nacional, na fronteira Póvoa-Vila de Conde. Grande abraço, até para a semana.